Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Maria Emília, sou da área de educação aqui do Instituto. A gente está muito feliz com a presença de todos vocês aqui. A gente vai ter as mesas de debate e logo depois a gente vai abrir para as perguntas. A Denise, assim que ela terminar a exposição das pessoas da mesa, ela vai abrir as perguntas e a gente pede que, por favor, quem for fazer uma pergunta seja objetivo para a gente poder, dentro do tempo que a gente tem reservado para isso, poder responder o máximo possível de perguntas, tá bom? Uma boa tarde para todos e obrigada. Boa tarde. Eu começo a falar fora do microfone para que as pessoas deficientes visuais possam me localizar aqui no espaço. É um aprendizado que a gente teve aqui recentemente. E agora, então, passo a falar no microfone. Eu me chamo Denise Grinspan, eu coordeno a área de educação do Instituto Moreira Salles. É com muita alegria que a gente inicia esse fórum de acessibilidade, que, na verdade, ele não é o início de um projeto, né? Ele é só a extroversão de um projeto que iniciou há algum tempo, né? E que faz parte de uma série de outros programas que compõem a área de educação do Instituto Moreira Salles. A nossa ideia, ao fazer esse programa, era que nós pudéssemos fazer esse programa de uma maneira lenta e gradual, de forma que todos da equipe pudessem aprender a como lidar com o público com necessidades especiais. Porque na equipe nós não tínhamos ninguém com deficiências e também porque a nossa equipe era extremamente pequena. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte: nós pensamos que tinha que ter algum começo, algum caminho, né? E a gente recebeu uma visita aqui de uma pessoa muito especial, que foi a Cida Leite, que podia levantar a mão aqui para todo mundo reconhecer. Nós recebemos aqui uma visita da Cida Leite, dizendo que queria visitar o Instituto, que queria colaborar conosco, e nós dissemos a ela: bom, Cida, a gente precisa de um tempo, nós queremos, sim, ter um projeto de acessibilidade, nós estamos nos estruturando, e eu não sei o quanto que ela acreditou nisso ou não, mas, com o tempo, nós começamos a pensar, bom, já que tivemos essa demanda, vamos tentar atendê-la, né? À época, a pessoa que supervisionava aqui a área de ação educativa era a Janis Clemen, e a nossa equipe, as nossas equipes, tanto do Rio, quanto de São Paulo, quanto de Poços, são extremamente diminutas. A de São Paulo, naquela época, ainda em 2016, nem existia, porque o Centro Cultural de São Paulo foi inaugurado em 2017. Pensamos no seguinte: bom, se nós tivermos uma demanda de uma pessoa cega, vamos começar, então, a colocar foco nisso, né? E o que nós pensamos é, bom, uma pessoa cega que chega aqui, ela tem que ter condições de ter uma experiência sensível, e vamos, então, começar a fazer já algo que nós fazemos com o nosso público, que é propiciar uma experiência sensível com a casa e os jardins, que a gente considera como uma parte importante do nosso acervo. Nós temos um acervo riquíssimo de fotografia, literatura, iconografia e música. Temos 4 vertentes de acervo, mas também consideramos a casa e jardim como parte do nosso patrimônio. E, à época, quando eu cheguei aqui, a minha antecessora tinha trabalhado com um professor da Universidade Federal Rural, que é o professor Hélio Herbst, que está aqui, mais tarde vai falar com vocês, a construção de uma maquete de papel dessa casa, né, com um bolsista da universidade. E eu estava chegando, eu conheci esse projeto,
Então, eu pensei, bom, como é que nós vamos fazer essa maquete tátil, né? Poderíamos ter encomendado um projeto comercial para chegar aqui uma maquete pronta, e aí faríamos uma coisa rápida. E aí eu entrei em contato com o professor e falei assim, bom, temos aqui uma aventura. Você topa entrar nessa aventura? Quer fazer uma maquete tátil? E ele falou, olha, nunca fiz, mas vamos entrar nessa aventura, né? Buscamos uma consultoria externa, que é da experiente Amanda Tojal, que é uma pioneira nessa área de acessibilidade em museus, e buscamos, então, de volta a Cida, né? Que talvez já tivesse descrente que nós fôssemos algum dia fazer alguma coisa nesse sentido, né? E aí começamos, o professor Hélio trouxe 2 bolsistas que já tinham tido experiência de fazer maquete, eles vão relatar mais tarde a vocês o que foi isso, né? E pensamos o seguinte, uma vez que nós vamos introduzir um programa de acessibilidade, é importante, para isso se constituir como um programa, que tenha um educador que tenha uma dedicação prioritária a isso, né? E, não, como eu disse a vocês, numa equipe tão diminuta como a que nós temos, óbvio que o nosso desejo e nosso anseio é que a gente tivesse um programa como teve originalmente no MAC da USP, quando a Amanda implantou esse projeto lá, ou depois nos anos 90, ou depois nos anos 2000 na Pinacoteca, que é um projeto que a Margarete vai contar para vocês mais tarde, mas que são projetos robustos de acessibilidade, né, com equipes dedicadas exclusivamente a isso. Mas não tínhamos essa condição. E um dos nossos educadores, o Johnny Miranda, que mais tarde também vai fazer esse relato para vocês, manifestou o desejo de se dedicar a isso. E não é uma dedicação exclusiva, porque a gente não pode se dar esse luxo pela equipe pequena, aqui todos fazem de tudo. E ele começou, então, nós investimos na formação dele, e ele começou a fazer cursos e se capacitar nesse sentido, e passou a ser, então, a pessoa responsável por isso aqui dentro, né? Nós fizemos formação dele e, na medida do possível, da equipe também, né? E o que eu queria dizer para vocês, que o fato de termos escolhido fazer essa maquete num processo muito mais longo do que se tivéssemos encomendado para uma pessoa que tivesse nos entregue esse projeto pronto, esse produto pronto, nos fez aprender muito. E o que é muito importante num processo como esse é ter essa disponibilidade para a aprendizagem, né? Nós aprendemos ao longo desse 1 ano e meio, que foi 1 ano e meio de muito trabalho, de muita dedicação, aprendemos muito, né, a como lidar com todas essas dificuldades e com as questões que nos pareciam, às vezes, ser óbvias e não são, né? As pessoas que são diferentes de nós, a gente aprendeu a lidar com uma alteridade muito maior do que nós estávamos acostumados, né? As pessoas que têm necessidades diferentes das nossas nos dizem coisas que a gente não espera ouvir, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente costuma fazer na nossa prática cotidiana é desenvolver visitas mediadas, né? Nós paramos de chamar as nossas visitas de visitas guiadas, porque entendemos que os sujeitos que participam das nossas visitas são sujeitos que interagem conosco e que não precisam que não precisam receber depósitos de informação e que não existe uma autoridade do educador em relação àquele que visita a instituição. E nos foi bastante surpreendente ouvir, por exemplo, da Cida, que o cego precisa ser guiado, né? O cego gosta de ser guiado, né? Então, essas coisas, para nós, sempre foram aprendizados importantes, né? E isso é uma questão que
nos foi muito rica, que aqui a gente entende que isso é um processo lento e que é um processo de contágio, né? Que a instituição aprende, que não é só nós, como pessoas, que aprendemos, que a instituição aprende, né? Nós também vimos que a nossa área de comunicação também ganhou uma disponibilidade para o aprendizado, também começa a querer saber mais coisas, né? Eu me lembro, numa primeira exposição que a Amanda fez no MAC da USP, no início dos anos 90, uma exposição para cegos que ela fez lá. Quando eu cheguei lá, e ela me apresentou um rapaz cego e eu estendi a mão para ele, né? Por ignorância, né? Porque eu nunca soube como cumprimentar, não tinha tido essa experiência anterior, né? E a Amanda me explicou, né? Olha, encostou em mim, encostou na mão dele e me explicou como cumprimentá-lo, né? E eu aprendi muitas coisas, né? Como cumprimentar um cego, como abordar um cego, como abordar um cego que está dentro de uma sala, ao entrar, ao sair, enfim, aprendi muito, e aprendo ainda, né? E acho que isso é o que a gente tem que aprender a fazer dentro das instituições. Para nós é uma alegria grande ver um auditório cheio aqui e saber que isso é um processo em rede, né? Que os museus todos estão também necessitando cada vez mais dessas trocas, né? Que todos os museus hoje estão querendo cada vez mais se abrir e trocar e aprender sobre isso, né? Lá em São Paulo, ao contrário daqui, que nós estamos mais preparados, assim, inicialmente para desenvolver projetos para cegos, estamos mais preparados para receber pessoas surdas, né? Porque temos já um educador habilitado em Libras, né? O Júnior, embora o nome seja aparentemente de uma pessoa pequena, é uma pessoa muito grande, né? Que vocês basta olhar para trás já vão identificar quem é. Estou aqui ao fundo. O Júnior é habilitado em Libras e já vamos começar a implantar uma visita em São Paulo por mês em Libras, né? Então, a verdade é que nós estamos fazendo dentro das nossas possibilidades e aprendendo aos poucos a fazer, né? E desejando que, em pouco tempo, o IMS possa ser acessível para todos, tá? Então, desejo um ótimo fórum para no dia de hoje e que a gente possa continuar fazendo muitos fóruns, tá? Muito obrigada. Bom, agora eu chamo para aqui para a mesa, que não é bem mesa, né? Para aqui para o palco. Primeira rodada de conversa aqui, a Isabela Pucu, do MAR. E a Lê Cardoso, do Museu do Futebol. E a Margarete Margarete Oliveira, da Pinacoteca de São Paulo. Eu vou apresentá-las e elas falarão nesta ordem. Tudo bem para vocês? Eu só vou pedir que, antes de vocês começarem a falar no microfone, vocês comecem a falar uma primeira frase sem o microfone, para que as pessoas cegas possam situá-las espacialmente, tá bom?
Bom, então, a Isabela Pucu é artista, curadora, editora, pesquisadora e gestora cultural. Doutora em História e Crítica da Arte pela UFRJ, é coordenadora de Educação do MAR, foi diretora e curadora do Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, professora substituta do Instituto de Artes da UERJ, coordenadora de projetos da Escola de Artes Visuais do Parque Lage e participou como pesquisadora e organizadora de diversas publicações nos últimos 5 anos. E ela vai fazer uma apresentação que se chama Mar em Libras. Boa tarde a todos. Agora acho que eu vou. Será que já posso falar no microfone? Para mim é uma grande alegria estar aqui. Obrigada. Minuto. Pois não. Eu esqueci de chamar a educadora do MON. Perdão. Eu queria falar sozinha. Não, me deu uma confusão aqui. A Cristine do MON. Desculpe. Desculpe. A Cristine Dumont é graduada em Comunicação Social. Perdão. Fala você. Fala, representa. Pode apresentar. Não, eu vou apresentar uma por uma. Você fala, depois... Sim, é verdade. Desculpe. Então, vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Para mim é uma grande alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu estou coordenadora de educação do Museu de Arte do Rio há cerca de quase um ano, um pouco menos de um ano. E hoje eu trouxe um pouco para compartilhar com vocês. Eu não sei em que momento que eu disse que ia ser Mar em Libras, mas eu vou falar um pouco de modo geral sobre o programa de acessibilidade do Museu de Arte do Rio, mas, sim, de fato, a gente tem um trabalho muito mais aprofundado na relação com a comunidade surda. Bom, eu acho que a maioria de vocês conhece a Escola do Olhar, sabe o que é a Escola do Olhar? Todo mundo? Não? Então, eu vou falar muito brevemente sobre o que é a Escola do Olhar, só para vocês para fazer um contexto do que eu vou dizer. O Museu de Arte do Rio ele tem 3 pilares principais. Um deles é a Escola do Olhar, então, junto do programa de exposições e da coleção. É o braço de educação do museu, destinado a aprofundar a dimensão pública daquele espaço cultural, que é um espaço público, sobretudo, apesar de ser dirigido por uma organização social privada. Então, ele tem finalidade pública. A Escola do Olhar ela é um polo de pensamento e práticas permanentes, com foco especialmente na relação entre arte e educação. A gente tem 6 programas. Recentemente, isso foi readequado à nomenclatura e também essa readequação de nomenclatura se refere a uma ênfase, a uma reestruturação também dos programas da Escola do Olhar, no sentido de torná-la mais acessível, mais inteligível, mais explicável, mais comunicável, né, de estabelecer um processo de participação mais horizontal para a sociedade de modo geral. Eu não vou me alongar muito, porque eu não quero perder o foco do que realmente interessa aqui, mas só para dizer para vocês, a Escola do Olhar está estruturada a partir de 2 núcleos de atuação: participação, acessibilidade e rede, e o outro núcleo, formação, pesquisa e documentação. Suas ações e projetos estão organizados em 6 programas: visitas mediadas e atividades educativas, acessibilidade, diversidade e inclusão, vizinhos do mar, formação e extensão universitária, pesquisa, documentação e publicações, além da programação cultural, que é feita em conjunto com outros setores. Na verdade, todas as programações da Escola do Olhar têm essa articulação necessariamente, estão feitas também para promover uma articulação entre os diversos setores que estruturam aquele museu. Na verdade, eu trouxe uma apresentação, eu combinei com a Geórgia de fazer uma descrição por conjuntos. Eu não vou pautar a minha fala pelas imagens, mas eu trouxe, de alguma maneira, imagens relativas a cada programa que eu acho que podem ser passadas aleatoriamente, assim, num ritmo que você achar adequado, que, de certa maneira, colocam em questão o fato de que a Escola do Olhar, sobretudo, é um espaço de relações, porque o que vocês mais vão ver aqui é gente. Gente
mediando a relação com o museu, gente vivenciando o museu, gente contribuindo com a construção do museu. Então, o que eu quis um pouco colocar com essas imagens enfim, a preponderância, a finalidade primeira da Escola do Olhar, que é promover o acesso. Com relação à acessibilidade propriamente dita, eu acho que a acessibilidade ela está numa chave maior, que é a da democracia cultural. Então, eu entenderia assim, uma chave maior é a democracia cultural, uma outra chave é o acesso, e então a acessibilidade dentro disso, é como eu entendo. O programa de acessibilidade propriamente do Museu de Arte do Rio ele foi construído em 2013, junto com a constituição do próprio museu, atrelado ao plano museológico. Inicialmente, ele era um plano muito focado nas tecnologias assistivas e na acessibilidade arquitetural, física. A partir de 2015, ele assumiu um caráter mais atitudinal, ou seja, se pautou mais pelas relações do que pelos dispositivos. E, quando eu cheguei, agora, há cerca de um ano, eu encontrei um trabalho, uma espessura bastante significativa em diversas áreas, mas também me deparei com um desafio que, de alguma maneira, me mostrava que essas áreas... havia pontos condicionados, né, estagnados, desse programa, porque não sei se vocês podem ter essa dimensão, mas trabalhar num museu das dimensões do mar e, ao mesmo tempo, exercer o que eu costumo chamar do cuidado como método, ou seja, estabelecer relações de proximidade, de cuidado, pormenorizadas, dentro de uma estrutura que muitas vezes te atropela com metas, exigências de número, quantitativas em detrimento da qualidade, muitas vezes, é um grande desafio, que eu acho que já vinha sendo enfrentado pelas pessoas que estavam no mar desde o seu início, e um desafio em relação ao qual eu, quando assumi a gestão desse braço, vamos dizer assim, de atividades, busquei enfrentar de uma maneira bastante frontal e consciente, né? Inclusive consciente dos limites que nós temos dentro do campo institucional. Então, tem algumas perguntas que o Johnny me mandou que eu acho importante responder, né? Sobre se houve... não sei se todo mundo recebeu, se vocês também devem ter recebido. Me parece assim, que vamos dizer assim, nessa impossibilidade de dar conta, porque de longe o mar parece um museu muito grande, com muita gente, mas, na verdade, a gente enfrenta a mesma condição mencionado por você, Denise, de que todos nós temos que fazer tudo, todos nós estamos sempre assoberbados e, por exemplo, a gente não tem uma pessoa exclusivamente para cuidar disso, mas eu tenho, sim, o Tiago Correia, que hoje não pôde estar aqui porque nós temos um curso Cultura Surda, Arte e Mediação que acontece na parte da tarde, que é quem coordena esse programa comigo. O Tiago também foi formado, vem sendo formado para atuar prioritariamente nesse programa, assim como eu tenho outras pessoas na minha equipe que cuidam comigo de programas específicos. Em 2015, o MAR passou a ter a partir de uma provocação feita por uma exposição chamada Por Contato, não por uma motivação interna, mas de uma capacidade de absorver, vamos dizer assim, as manifestações culturais da sociedade que colocam a questão da acessibilidade em primeiro plano. Há um conselho voluntário de cultura surda e um fórum de cultura surda que, de alguma maneira, pauta as diretrizes da acessibilidade do museu com relação a essa comunidade específica. Quando eu cheguei, haviam sido realizados diversos projetos com outras comunidades, grupos identitários, etc., mas não com a profundidade que havia sido com a comunidade surda. O que eu acho que é a chave, vamos dizer assim, de um desenvolvimento atual do programa de acessibilidade é a mudança da lógica do evento para a lógica da vinculação. O que é isso? A gente tinha, por exemplo, um programa, vou falar em relação à comunidade surda especificamente. A gente tinha um programa chamado Conheço o Mar em Libras. Ele acontecia uma vez por mês. Ele era feito a partir da seguinte dinâmica: você convidava
um protagonista da comunidade surda, um pesquisador, um artista, um dramaturgo, um cineasta, tudo, para uma visita especialmente mediada por ele. Havia uma preparação, era um processo cuidado, mas episódico. A pessoa vinha, conhecia os conteúdos da programação, desenvolvia, junto com o Tiago, essa mediação que ia ser feita, desenvolviam com 20 libras e... isso estou falando para exemplificar o que é essa mudança da lógica do evento para a lógica da vinculação. E essa visita acontecia. Isso só acontecia uma vez por mês e a gente não tinha sujeitos surdos dentro da comunidade do mar. O que acontecia, na maioria das vezes, é que a gente tinha pouquíssimas pessoas surdas e não tinha o que eu acho que é o grande privilégio do museu como espaço cultural, que é a integração da comunidade surda com a comunidade ouvinte. Eu acho que essa é a grande questão de se trabalhar a acessibilidade nos espaços culturais. São espaços privilegiados de encontro das diferenças. Né? Diferente de você trabalhar comunidade surda dentro do INES, diferente de você trabalhar com a comunidade surda em espaços especializados, como Benjamin Constant, com a comunidade não vidente, dentro de espaços especializados como o Benjamin Constant, que também tem a sua importância e, óbvio, seu protagonismo histórico. Mas, para mim, acho que na visão atual da Escola do Olhar, esse espaço privilegiado que o museu oferece, ele precisa ser explorado como espaço de convivência, compartilhamento das diferenças. O que a gente fez? Acho que a primeira coisa que a gente fez, que foi um passo fundamental, que não só em relação à comunidade surda, mas em relação, por exemplo, a pessoas transgênero, por exemplo, que é a representatividade do corpo surdo dentro do espaço. Então, essa visita, que era episódica, ela passou a acontecer terças, quartas e todos os domingos. Terças e quartas em visitas mediadas agendadas e todos os domingos a partir da contratação de 2 educadoras surdas, que trouxeram para nós uma série de questões e que nos formaram mais do que qualquer formação que a gente tenha feito. Porque a presença daqueles corpos nos ensinou, por exemplo, a conversar em roda, nos ensinou, por exemplo, a não falar todo mundo ao mesmo tempo e nos obrigou a estabelecer no nosso dia a dia uma série de coisas que, me pergunto, se elas não estivessem ali, a gente teria feito com tanta celeridade. Né? Então, muitas vezes a gente não está preparado, mas se prepara a partir da presença desses corpos. Então, para ter essas pessoas no meio da nossa comunidade, a gente abriu 2 turmas de Libras, a gente estabeleceu um convênio com Letras Libras da UFRJ, porque a gente falou, caramba, toda segunda-feira os educadores têm formação, como é que a gente vai formar Juliana e Mariana? Então, a gente começou esse processo de... A gente tem hoje 2 bolsistas. Permanentemente, a gente paga uma bolsa e eles estão lá permanentemente, eles têm uma carga horária de 20 horas. Isso nos permitiu também estimular a presença de pessoas surdas em quaisquer atividade da Escola do Olhar e não apenas aquelas ligadas ao Programa de Acessibilidade, Diversidade e Inclusão. Nos permitiu formar Mariana e Juliana no processo com os outros educadores e desencadeou todo uma disponibilidade da comunidade interna do museu para o aprendizado da Libras, da língua brasileira de sinais. E o que aconteceu? A gente ofereceu, de novo, pensando esse museu como potencial de convivência, a gente ofereceu vagas para a comunidade, fora extra-trabalhadores do mar. E foi assustador no bom sentido. Eram 2 turmas de 30 pessoas, a gente teve quase 300 inscrições. Resultado, a gente abriu 4 turmas. Inicialmente, a gente começou com 120 pessoas estudando Libras dentro do mar. Cerca de 40% desse público, trabalhadores do museu. Teve uma evasão. Hoje, a gente tem 80 pessoas estudando o que a gente chama de Introdução a Libras, que são 5 meses de aula. E a gente está iniciando, no 2º semestre, um módulo de aprofundamento e mais um módulo de introdução. Isso também vem transformando muito a nossa vida dentro do museu. Mas e aí o protagonismo de artistas, pesquisadores? A gente ia perder, né, isso que tinha no Conheço o Mar em Libras? A gente chamou o conselho, que também era algo que se reunia 2 vezes por ano, o que me parecia muito pouco para um conselho que se propunha inicialmente, ao menos teoricamente, a deliberar políticas para o museu. Era importante que o acompanhamento se mantivesse mais constante.
Então, a gente chamou e começamos uma longa discussão e introduzimos nesse conselho também o pessoal da UFRJ, do Letras Libres, que se mostrou também muito aberto. Agora a gente está fazendo o campo de... Já tem 10 minutos que eu estou falando? Ou tem... Nossa, é rápido. E a gente construiu esse curso que hoje está acontecendo, inclusive, fora do mar, por conta dessa coisa da Copa das Américas, que está sendo transmitido na Praça Mauá, que é um atentado sonoro, vamos dizer assim. Que foi justamente o que a gente conseguiu desenhar para manter também, para pensar esse corpus de saberes da comunidade surda numa outra plataforma que não a do evento, mas a da vinculação. A gente transformou aquele evento num curso, numa formação inédita, que agora também vai acontecer no Itaú Social, nos moldes bem parecidos. Ela eu até trouxe aqui a colinha, porque é muito... São 8, 10, 12 encontros em que a gente está discutindo com protagonistas surdos, primeiro, o que é cultura surda, depois a condição do ouvinte na comunidade surda, depois corpo e performance, depois cena e movimento, poesia, gesto e performatividade, mídias digitais e redes sociais, narrativas surdas e literatura, movimento negro surdo, feminismos surdos, cultura surda e mediação cultural. Todos esses temas tratados sempre a partir da produção de 2 pessoas que debatem sobre o assunto. Mas eu acho que o que tem também assim de importante, que eu acho que é interessante compartilhar com vocês, é que esse curso está sendo todo filmado e, com essa colaboração dos bolsistas do UFRJ, a gente vai construir um librário. Porque eu sou assim, estou encantada. Eu acho que a linguagem de sinais ela é da ordem da arte. Era absolutamente ignorante. Eu comecei meu curso, obviamente, toda hora me retiravam da aula, eu precisei desistir da aula, porque, em respeito à minha professora Valquíria, que é o sinal dela. Eu estava falando, fui falar o sinal. Do librário. A linguagem de sinais ela é transmitida pessoalmente, né? Por isso que depois eu fui entender por que não existe uma língua universal de sinais. E a gente percebeu que a gente tinha um repertório pequeno de sinais para mediação em Libras, né? Não sei se você concorda comigo, Júnior. E, poxa, a gente vai reunir essas pessoas todas e é a nossa chance de coletar esse conjunto de sinais criados por eles mesmos para dar conta da sua produção. Então, acho que isso já é uma coisa que é um produto dessa experiência que vai poder ser compartilhado e que eu acho que dá a ver de uma maneira muito mais consistente à produção da comunidade surda, a produção cultural. Com relação à comunidade não vidente, baixa visão, os cegos, eu acho que também tem uma coisa muito importante, né? Se lá atrás o programa de acessibilidade do mar estava pautado nas tecnologias assistivas mais tradicionais, né? Como a maquete tática, que eu estou super interessada, porque a gente tem um recurso do BNDES para justamente restaurar nossas maquetes nesse segundo semestre. Estou super interessada para trocar, quero conhecer as pessoas. Que ótimo. Já identifiquei aqui. A gente começou a pensar como é que a gente podia, estando no campo da arte, levar as tecnologias assistivas no seu limite. Como é que a gente poderia trabalhar com a ideia de experimentação, que está tão presente, tão forte na arte contemporânea, para dentro da tecnologia assistiva. Então, a gente está tentando gerar, isso é embrionário ainda, mas a gente vai ter uma primeira ação nesse sentido, que é um laboratório de tecnologia, núcleo experimental de tecnologias assistivas. O primeiro gesto desse núcleo está sendo feito com a UF, com um programa de pós-graduação em estudos contemporâneos do IACS-UF, especialmente com Juliano Obiti, Ricardo Basbal e Tato Taborda, que são 3 professores que estudam arte sonora. Porque na arte sonora a gente tem igualdade de experiências. É diferente de quando você, por exemplo, faz uma maquete, um elemento tátil a partir de um quadro. É uma experiência derivada de uma obra originalmente imagética, plana, etc. É uma experiência válida, importante, mas ela é derivada. No campo da arte sonora, a gente tem a mesma condição de experimentação. Videntes ou não videntes. Então, a gente achou que era um campo fundamental de experiência. Então, nossa primeira experiência vai acontecer entre 25 e 29 de junho. Todos estão convidados. Chama Soma Rumor. É um encontro latino-americano de arte sonora em que
especialmente o professor Tato Taborda, que é um músico conhecido, né, com trabalho de música experimental, se abriu totalmente. A gente está com 3 instituições, Instituto Girassol e outras 2 que agora me fugiram o nome, como não são consultores, porque não é uma relação de contratação, mas eles estão apoiando os artistas no desenvolvimento de algumas ações pedagógicas e oficinas que possam, de fato, integrar videntes e não videntes, que possam significar experiências horizontais de convivência desses públicos. Isso é um grande desafio que a gente vai experimentar agora, e a gente gostaria muito que isso realmente desemboque na questão de um núcleo, realmente na constituição de um núcleo permanente, porque, assim, para finalizar, porque eu tenho 5 minutos agora, eu acho que também é importante dizer como essa questão da diferença, da alteridade, dos grupos identitários, ela é uma pauta muito recente no campo da arte. É triste notar que a arte... Notar não, mas afirmar, e, é claro, eu estou afirmando a partir da minha própria experiência, não é uma verdade, mas é a impressão que eu tenho, que o campo da arte se desenvolveu durante décadas, da arte contemporânea, vamos pensar dos anos 60, 50, final dos anos 50 para cá, um pouco alheia a essas questões. E que não por seu interesse interno, mas porque esses grupos identitários, movimentos sociais aos quais esses grupos estão conectados, se fizeram ouvir, muito a reboque também de políticas públicas que produziram um espaço de sociabilidade em que isso se tornou possível, essas pautas entraram pela janela, pela porta dentro. E o campo da arte está se vendo, se assumindo inábil em aprendizado, né? Nesse momento, eu acho que isso é importante. É triste que a gente possa constatar que, historicamente, o campo da arte se desenvolveu, especificamente da arte, se desenvolveu um pouco alheio a essas questões, mas é muito feliz constatar que hoje essas questões estão em primeiro plano, que não existe situação em que não haja uma mulher que não seja questionada, que não haja uma pessoa negra, que não haja uma pessoa surda, que não haja uma pessoa cega, uma pessoa com deficiência, e que isso não seja questionado. Então, acho que a gente está avançando, o fato da gente estar aqui hoje, todos imbuídos, de trabalhar essa questão sem demagogias, sem parcialidades, trabalhando frontalmente esse desafio, assumindo as nossas fragilidades, eu acho que já demonstra alguma maturidade nesse campo. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada. Bem, nós vamos fazer a fala das 4 e depois abrimos para as perguntas, certo? Então, para me redimir aqui do meu lapso, eu vou dar a fala agora para a Cristine Pieski, que é responsável pela gestão museológica e gestão de públicos do Museu Oscar Niemeyer. Ela é graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Gestão Cultural pela Universidade Aberta da Catalunha e mestre em Relações Internacionais da Universidade Complutense de Madrid. É pós-graduada em Museologia pela Universidade Nova de Lisboa. Possui um MBA em Excelência em Serviços pela Universidade Positivo de Curitiba. Desde 2012, é responsável pela gestão museológica do MON, onde atua também na concepção e supervisão de projetos para públicos específicos, como Arte Maiores, pessoas com mais de 60 anos, e MON para Todos, programa de acessibilidade para pessoas com deficiência. Estar aqui representando o Museu Oscar Niemeyer de Curitiba, né? Às vezes nós somos instituições que ficamos um pouco fora do radar do eixo Rio-São Paulo, então é uma dupla alegria a gente também poder contar uma outra experiência que talvez não seja ainda tão conhecida e que também é muito inicial, né? Como vocês vão ver aqui pela apresentação que eu trouxe para vocês, pela nossa conversa, nós realmente estamos começando, né? Nós estamos dando os primeiros passos
em alguns projetos da área de acessibilidade, e até em alguns deles eu acho que a gente não está nem sequer ainda dando os primeiros passos, a gente ainda nem sequer calçou os sapatos, né? A gente está realmente só com uma intenção ainda, uma vontade no corpo de começar esse movimento e começar essa caminhada. Peço já para a Georgia e para os nossos intérpretes também de Libras que me avisem quando eu começar a correr demais, porque daí a gente para e retoma um ritmo que seja compatível para todos, né? Eu vou começar a minha apresentação, então, situando só um pouquinho o museu, apresentando o contexto. Depois eu apresento os projetos mesmo de acessibilidade e no finalzinho a gente troca algumas ideias aqui sobre o que a gente está pensando em fazer. Queria também dizer que eu estou muito contente de estar ao lado de instituições e pessoas tão interessantes. Denise, muito obrigada, porque realmente já aprendi muito da sua fala, já tive várias ideias e várias coincidências também de como a gente se reconhece, né? Tanto na sua fala como na sua, Denise, o quanto a gente se reconhece em todas as questões, né? Tanto nos desafios como nas dificuldades que a gente vai tendo aí pelo caminho. Começo, então, com essa imagem. Não sei se é a Maria Emília que vai passar para mim. Então, tá bom, Maria Emília, obrigada. Essa é a fachada, então, do museu. Acho que já deu tempo da Georgia, talvez, descrever. Bom, é um museu especializado, então, em artes visuais, arquitetura e design. Ele foi criado em 2002. Ele se divide mais ou menos em 2 edifícios. Tem um edifício que era mais antigo, ambos, e o anexo novo, que era aquela fachada que nós víamos logo no início, que é conhecido como Olho. Então, nós também somos conhecidos como o Museu do Olho. E isso tem a ver depois com o que a gente vai conversar mais para frente sobre o projeto de acessibilidade para pessoas com deficiências visuais. Nós somos um museu público, ligado, então, à Secretaria Estadual de Comunicação Social e Cultura. E, como eu falei, artes visuais, arquitetura e design. E, então, nós também tivemos a iniciativa de iniciar os nossos projetos de acessibilidade pela área visual, por entender que essa era o público mais excluído de todo o discurso do museu até então, né, de toda a narrativa feita até o momento. Só rapidamente, uns números que às vezes não dizem nada, mas só para situar, né, ou que não dizem muito sobre o que realmente é importante, mas só para situar o museu. Nós somos um museu basicamente de exposições temporárias, temos um acervo também, mas que ocupam 3 salas. As outras salas, no total são 12 salas, elas sempre estão com exposições temporárias ao longo de todo o ano. Então, mais ou menos por ano, nós realizamos 20 exposições. E isso também nos condicionou muito na hora de definir como acessibilizar determinadas áreas, né? Quando você não tem um acervo fixo, um edifício que você pode intervir e que aquela exposição é permanente ou de longa duração, isso também nos condicionou bastante. E por ano nós recebemos mais ou menos 300 mil visitantes. Nós começamos, então, mais ou menos em 2012, a pensar as questões de segmentar o público para que a gente pudesse trabalhá-los de uma maneira mais aprofundada. Isso não acontecia até então. O museu tinha um grande atendimento, mas era mais ou menos pensado como público adulto e público infantil, ou público dos agendamentos, público escolar. Nós não trabalhávamos com uma segmentação que nos permitisse parar, pensar melhor nas necessidades daquele público, convidar pessoas para conversar conosco sobre isso. Então, esse foi um movimento que nós iniciamos em 2012 e pensando nisso, não é? Na melhoria do atendimento e da formação do público que nós fazíamos no museu. O primeiro programa, então, que nós criamos foi o MON para Todos, que é o objeto, então, aqui da minha fala, né, o nosso interesse aqui hoje. Nós dividimos esse programa em 3 fases, que nós começamos, então, a primeira dedicada a pessoas cegas e com baixa visão, a segunda fase, pessoas surdas ou com perda auditiva, e a terceira fase, que nós recém-iniciamos, realmente essa é muito embrionária ainda, as pessoas com transtornos do espectro autista.
Além do Mão para Todos, nós também criamos, a partir de então, esse foi em 2014, o Arte para Maiores, para pessoas com mais de 60 anos, e que a ideia é justamente aproximar um público que não era tão frequente no museu, por ter um certo afastamento com a arte contemporânea, ou por arte contemporânea, às vezes, estabelecer um diálogo com um público mais jovem, ou pelo menos... Né, e é isso mais ou menos o que se faz, uma imagem que se tem, que também a gente procurou desconstruir, criando esse programa. Então, é um programa com cursos, com oficinas, basicamente com ações de sensibilização, e ele começou aos poucos, muito aos poucos, e agora é um programa que nós temos já uma fila de espera sempre para a participação das pessoas com mais de 60 anos. Além desse, outro programa também de segmentação que nós criamos foi Educadores no MON, que era justamente para reunir algumas ações que nós já fazíamos de formação e sensibilização de professores. Então, nós reunimos no MON para Educadores. Podemos avançar, então. Eu vou falar agora sobre o MON para Todos da primeira fase, então, que foi entre 2013 e 2017, que nós desenvolvemos, que, exatamente como eu comentei com vocês, a gente começou trabalhando com as deficiências visuais. Isso por quê? Porque os fatores que nos ajudam, né, e que às vezes nos levam adiante e fazem com que as vontades realmente saiam do papel e aconteçam. Nesse período, nós tínhamos na direção do museu uma artista visual, Teca Sandrini, e é uma pessoa com uma visão residual de 5%, até acredito que hoje seja menos. E ela foi, durante muito tempo, diretora do museu e foi quem alavancou a ideia de fazer esse trabalho, né? Ela mesma brincava dizendo, se alguém colocou uma quase cega no museu do olho, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, ela não podia ficar parada. Então, realmente, ela foi a grande impulsionadora desse projeto, desse programa. E também a importância da questão das políticas públicas, porque nós fomos selecionados num edital da Caixa de Apoio ao Patrimônio Cultural Brasileiro, que nos permitiu realmente ter o dinheiro para executar todas as nossas vontades, né? Porque a gente tinha até uma vontade muito maior do que a do dinheiro, mas ele foi suficiente para que a gente pudesse fazer algumas coisas, e agora temos o desafio de dar continuidade. Eu vou apresentar, então, mais ou menos aqui um álbum de figurinhas do que foi o desenvolvimento do nosso projeto, para talvez inspirar alguém, não sei, ou a gente também dividir algumas dificuldades aí em comum, né? Ou achados e soluções, não sei. O lugar de intervenção do nosso projeto foi o único espaço permanente que nós temos de exposição, que é o Pátio das Esculturas. É um espaço externo aqui do museu, onde nós temos mais ou menos umas 14 obras expostas, mais ou menos não, são 14 obras expostas, muitas de grande dimensão, algumas abstratas, outras figurativas, mas nós partimos para a intervenção nesse espaço porque nós já tínhamos, primeiro, a questão de ser um posicionamento permanente, então nós poderíamos instalar o piso tátil sem que houvesse qualquer mudança posterior na museografia, e também nós já tínhamos o acesso às obras, ou seja, o toque, que é a grande questão dos museus de arte, né, já era permitido nessas obras. Então, era uma forma de nós começarmos sem ter tantos entraves, né? Então, nós começamos a fazer a transformação no museu. Nessa imagem, eu apresento o momento em que o piso é aberto para a gente instalar o piso tátil. Isso foi muito chocante para muitas pessoas do museu, né? Mas realmente era também uma questão simbólica da gente fazer uma intervenção no espaço, né? Aqui é o embrião da nossa maquete. A Amanda, que foi a nossa consultora, lembra bem de cada um desses passos, né? Nós também tivemos, Denise, uma situação interessante de que a própria equipe do museu também abraçou a ideia. Então, nós tínhamos a Amanda como nossa consultora, que aparecia em Curitiba sempre que nós precisávamos, né? Quando o desespero batia, a Amanda chegava. E nós fomos trabalhando, então, internamente. Então, essa primeira maquete foi feita por 2 colegas do acervo, Humberto e Tafarel,
e que nunca tinham feito nenhuma maquete, mas são pessoas com talentos manuais aí especiais, são 2 artistas também, e eles, então, tiveram a iniciativa de fazer a primeira maquete usando, sempre que possível, os materiais mais próximos do original. Então, onde o museu é concreto, nós tínhamos uma calçada portuguesa também, temos uma calçada portuguesa em volta do museu, que, no primeiro momento, se aplicou mesmo pedrinhas, e assim nós fomos tentando com que a maquete se parecesse sensivelmente, na parte sensitiva, o mais próximo possível do museu. Depois, essa maquete acabou sofrendo outras intervenções. Nós trabalhamos com um parceiro que desenvolve maquetes, em que ele aplicou materiais que, então, deixaram a maquete também visualmente mais agradável. Nós tivemos esse embate interno também, da questão do toque e do estético, e tivemos que chegar ao meio termo. E fizemos aí, esse é um momento em que nós já estamos fazendo testes até com 2 colegas e consultores cegos que nos ajudaram. Aqui já são testes também que nós fazemos dos textos que nós preparamos para o nosso audioguia. Essa é a Maritza, uma das pessoas que nos ajudaram. Vamos avançar. Aqui nós já estamos testando o audioguia, a gravação. Essa foi uma parte bem complicada do projeto, bem difícil de fazer. Nós tivemos mais ou menos 18 versões do audioguia, mas finalmente saiu. Aqui também um momento de treinamento com os funcionários, que a Amanda fez esse treinamento com toda a equipe do museu, incluindo os seguranças, o pessoal da bilheteria, as pessoas do café, para que nós estivéssemos minimamente preparados para esse atendimento, porque, como disse a Denise, realmente nós não sabemos, né? Nós esticamos a mão, ou nós, enfim, dizemos à esquerda, à direita, assim, né? Vai por ali, vai por lá. Então, realmente, nós não temos essa cultura e é preciso, né? Então, essa parte do treinamento dos funcionários foi fundamental. Aqui nós já estamos testando umas oficinas, na verdade, com papel, que nós fizemos com um grupo de cegos também, para testar algumas possibilidades de oficinas. Esse é o espaço já finalizado, com réplicas e miniatura das obras de grande dimensão que nós fizemos, preparamos uma bancada tátil. Um grupo, então, de alunos, eu trouxe essa imagem para a gente perceber um pouco o uso que esse espaço tem. Aqui, no caso, é um grupo de visitantes com uma educadora do museu, né? São crianças cegas mesmo, explorando a maquete. E, na imagem seguinte, a gente já vê um pouco um ganho colateral, que são todos os visitantes param para olhar a nossa maquete, param para olhar na bancada. Aqui são crianças que não têm deficiências visuais, mas que estão também percebendo como o museu pode ser apresentado para outros visitantes, né? Então, isso é uma coisa que a gente valoriza muito, esse dia a dia do museu, né? do programa dentro do museu e para os outros visitantes. E é importante também dizer que o objetivo desse programa era tornar que alguma pessoa cega pudesse fazer uma visita autônoma ao museu. Então, ela não é restrita a esse espaço, não é? A pessoa pode visitar, obviamente, o museu inteiro na companhia dos educadores, mas esse espaço nós tentamos acessibilizá-lo para uma visita autônoma, ou seja, com o audioguia a pessoa pode fazer a visita sem necessitar ou sem ser obrigado a ter a companhia de alguém. Então, é uma opção, né? Sempre o educativo está ali para atender, mas um visitante espontâneo também pode fazer essa visita, caso deseje. Eu tenho 1 minuto? Não. 5. Então, vamos correr. Eu queria apresentar uma vinhetinha, mas eu acho que eu vou deixar, então, para outro momento, em que apresenta o projeto já terminado, mas, pelo tempo, acho que a gente deixa para depois. Eu vou apresentar muito rapidamente, então, a fase que nós estamos no projeto de acessibilidade em Libras. Nós fizemos um treinamento. Na verdade, todos os nossos projetos de acessibilidade começam com a gente sentado, conversando com pessoas da área, e aqui a gente estava recebendo um treinamento da equipe de educação especial da Secretaria de Educação. E a nossa iniciativa em Libras foi colocar num programa que nós já temos, que é o Artista do Nosso Acervo, que é nos primeiros domingos do mês, um artista do acervo do museu dá uma oficina para o público. Então, a nossa iniciativa em Libras é que realmente essa oficina aconteça com a presença do intérprete em Libras. Nesse programa, nós estamos tendo alguma dificuldade, realmente, para que o público venha ao museu. Então, são coisas que a gente percebe que realmente precisamos desenvolver bem mais e mais profundamente essa ideia, trazendo
para dentro do museu a comunidade surda, e achei maravilhosos os programas que você mencionou. O outro programa que nós estamos começando realmente agora, ele começou esse ano e vai se desenvolver ao longo também de 2020, é o MON para Todos, para pessoas com transtorno do espectro autista, e aí realmente as imagens são, novamente, nós sentados num auditório, conversando e ouvindo, em companhia de umas parceiras muito interessantes, de um instituto que existe em Curitiba, que chama Eco Project, e são um grupo de terapeutas que estão muito envolvidas com o TEA e que realmente têm ido no museu conversar conosco, e nós já temos uma série de ideias, então, de coisas que podemos vir a desenvolver aí a partir desse ano e do próximo, que são principalmente ferramentas para transformar a visita dessas pessoas e dessas famílias um pouco mais agradável, né, no museu, e criar também algumas formas de recebê-los melhor. Avançamos um pouquinho só para concluir algumas ideias que a gente teve quando eu conversei com o Johnny, também ele falou da importância de a gente falar um pouco dos erros, dos aprendizados e de todo o processo, né, de desenvolvimento dos programas de acessibilidade, e eu penso que a questão do fracassar é muito presente nesses projetos, porque a gente, quando vai começar, tem muito medo, na verdade, de não conseguir fazer, de fazer errado, ou de fazer alguma coisa que está muito longe da realidade, né? Então, é muito bom que a gente conheça as experiências de outros museus, que a gente tenha bons consultores, que a gente tenha o próprio público alvo, né, dos programas participando conosco. Eu acho que essa é a forma de, talvez, a gente fracassar menos, ou fracassar melhor, talvez, né, ter as pessoas por perto, já a gente fracassa melhor, já é alguma coisa. Mas eu acho que a ideia do fracasso também ela deve estar presente. A gente também deve duvidar sempre se aquela solução que a gente encontrou é mesmo a melhor. Então, o fracasso deve estar ali nos olhando do cantinho e nos estimulando um pouco a procurar, talvez, uma solução mais adequada, ou melhor, ou perguntar mais vezes se aquilo realmente atende o que a gente precisa, né? Isso acho que é um risco que esses projetos têm. E falar um pouquinho também agora de dois desafios, e essa palavra apareceu também na sua fala, eu achei uma ótima coincidência, ou não, né? Quer dizer, acho que é uma aprendizagem já que a gente teve, da importância de contagiar a instituição e contagiar os outros setores com essa ideia. Porque, no caso do museu, o projeto não nasceu no educativo, ele veio realmente de uma vontade, naquele momento, de quem ocupava a direção, né? E realmente me envolveu, eu como sendo do setor de gestão de públicos e gestão museológica, envolveu o educativo, envolveu o acervo, mas há setores que ainda estão muito afastados disso. Então, o contágio, eu acho que é uma coisa importantíssima de nós fazermos, e temos que pensar como, não é? Como que nós conseguimos levar todo mundo para a mesma direção. E, por último, também a questão importante da gente pensar que todo projeto de acessibilidade, como disse a Isabel, é uma questão de... no fundo, nós estamos sempre falando de democracia cultural, né? Nós estamos trabalhando, olhando para isso, ou seja, nós queremos fazer uma justiça social, nós queremos fazer uma transformação social que é necessária. E a gente realmente não faz isso se os museus e nós, como profissionais de museus, não aprendermos a ceder, não é? A sermos muito mais porosos, a permitirmos muito mais a entrada de quem está de fora, porque a instituição, ao longo da sua história, enfim, não trouxe essas pessoas para dentro, né? Então, nós realmente temos que ceder esse espaço e dialogar muito mais e trabalharmos juntos, né? Um pouco em resposta a isso, nós no museu acabamos de criar, e esse acabamos na última quinta-feira, agora, até tive que atualizar a minha apresentação aqui, porque nós tivemos a aprovação na reunião de diretoria para a criação de um núcleo que vai se chamar, então, Núcleo de Acesso e Participação, que nasce com essa vontade e com esse dever de realmente conseguir contagiar as outras pessoas, conseguir trabalhar a ideia de ceder autoridade entre todos do museu, né? E realmente articular e fomentar todas essas ações de acessibilidade, que elas estão um pouco espalhadas por vários setores, né? Então, vai ser um núcleo com uma formação inicial de quatro setores, ou 4 representantes de setores. Então, arquitetura, design, educativo e gestão de públicos. Então, são áreas que vão passar a trabalhar em forma conjunta
sobre questões de acessibilidade. É o nosso primeiro movimento de ter um núcleo transversal ao museu, ou seja, é um núcleo que não pertence a ninguém, pertence a todos, né? Essa que é a nossa ideia. E também vai ser o nosso primeiro gesto ou tentativa de começar um programa realmente de museologia participativa e começarmos a contar no dia a dia da instituição com essas pessoas que esporadicamente nos ajudam, mas que elas realmente não têm um espaço, não têm um lugar presente, né? Então, agora, esses convidados externos, todos esses parceiros, passam também a poder fazer parte desse núcleo durante os períodos em que nós estivermos desenvolvendo os projetos. Era isso que eu queria comentar com vocês e agradeço muito realmente a atenção e essa possibilidade de conversa. Obrigada. Obrigada, Cristine. Bem, agora eu passo a palavra para a Margarete Oliveira, da Pinacoteca de São Paulo. Ela é assistente de coordenação, docente e educadora do Programa Educativo Públicos Especiais do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca do Estado de São Paulo desde 2003. É mestre em Museologia pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia da USP em 2015, com a dissertação de mestrado Cultura e Inclusão na Educação em Museus, Processo de Formação em Mediação para Educadores Surdos. Graduada e licenciada em Letras pela USP e pós-graduada em Praxes Artísticas e Terapêuticas, Interface da Arte e da Saúde pela Faculdade de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP. Recebeu o Prêmio Rumos Itaú Cultural, Educação, Cultura e Arte de 2008 e 2010 na área de atuação em educação não formal. Atuou como educadora do projeto Museu e Público Especial do MAC da USP, de 1992 a 2002. Atualmente é consultora na área de acessibilidade na empresa Fubá Educação Ambiental no projeto FIP-FAPESP. Está com a palavra, Margot. Boa tarde a todos, né, para vocês localizarem a minha voz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Denise, que é uma honra poder estar aqui, a convite dela e da equipe, né? Poder estar participando e compartilhando com essa equipe aqui de pessoas que estão muito preocupadas em trabalhar com questões de acessibilidade. E, para começar a minha fala, eu achei importante a gente trazer umas questões que eu acho que são importantes em relação às questões das políticas públicas que a gente vai que fez uma mudança muito grande em todo esse contexto, até para a gente ter esse auditório cheio do jeito que ele está hoje. Então, pode passar. Pode dar a entrada geral, aí entra tudo. Um dos momentos que eu acho que é muito importante dentro da história dessa movimentação dessas políticas públicas que a gente tem aqui no Brasil, né, é a Lei Brasileira de Inclusão, uma lei que ela vem fortalecer a figura da pessoa com deficiência no país, né? E que teve uma participação muito ativa desse grupo de pessoas com deficiência na construção dessa lei. Foi uma conversa que aconteceu de 2000 até 2015 para a gente construir essa lei, consolidar ela, com a participação em fórum, discussões, palestras, audiências públicas que levaram as pessoas com deficiência a pensar aquilo que seria feito para elas. Acho que é um ponto muito importante que a gente tem de discussão em tudo que a gente vai pensar em relação às questões de deficiência, que você tem que pensar que quem é o protagonista desse encontro, né, e quem é a pessoa que está na liderança e nas falas e dizendo, foi aquilo que a Denise falou no início, da pessoa, dessa moça que eu esqueci o nome dela, que esteve aqui, a Cida, que esteve aqui e eu quero estar nesse local, e o que a gente pode fazer para melhorar eu estar aqui, né? Pode passar. E isso também está muito interligado às questões dos direitos culturais, se a gente for parar para pensar. O que é quando você quer permitir o acesso de uma pessoa com deficiência a um espaço museológico ou qualquer outro espaço da cidade, você tem que pensar também nessas questões que estão muito ligadas aos direitos culturais. A participação dela como pessoa dentro dessa sociedade, a participação dela dentro das políticas públicas de construção desses direitos culturais, na demanda que esses direitos geram, né, dentro da sociedade, e quanto que é importante a gente poder dar voz para que ela possa estar ativamente presente nessa construção. Porque, a partir do momento que você tem esses direitos culturais garantidos, você também tem a possibilidade
de construir algo novo dentro dessa sociedade. E os direitos culturais, ele deve garantir aos indivíduos e às coletividades os direitos de criação e, acima de tudo, o processo de fruição. Né? Quando a gente pensa no espaço do museu, o quanto que é importante, quando a gente abre a porta desse espaço, né, permite que essa pessoa com deficiência possa estar lá, mas que ela faça isso de maneira muito participativa, que ela também possa construir produção artística a partir disso, que ela também possa usufruir dessa produção artística e interagir de forma mais direta. Pode passar. Essa parte eu acho que a gente pode pular para dar uma acelerada. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar são as questões de aspectos da acessibilidade em museus. Quais são os pontos principais que a gente teria que ter para poder pensar nesse desenvolvimento de políticas públicas internas e externas também, né, que não vem somente internamente do museu, mas eu acho que é uma coisa que vem da sociedade, que a gente tem que pensar. E os aspectos principais que a gente tem em relação a isso, que seriam os aspectos físicos, relativos à possibilidade de mobilidade e circulação. Por exemplo, a gente tem aqui o Instituto Moreira Salles com todo esse exercício de pensar a questão de acessibilidade, mas como é para uma pessoa com deficiência chegar a esse espaço? Né? Antes de tudo, a gente pode até ter um mega projeto desenvolvido em cada um dos espaços culturais que a gente tem aqui, mas a mobilidade dessa pessoa dentro da cidade, para chegar nesses espaços culturais, às vezes são tão difíceis quanto estar aqui. Né? E uma coisa que acontece muito grande no museu, onde eu trabalho, na Pinacoteca do Estado, que é essa questão que a gente começou a discutir, essa questão de acessibilidade num aspecto mais amplo, né? Que ela vai muito além somente de pensar uma questão de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Por exemplo, quando eu penso que eu posso ter um ingresso gratuito uma vez por semana ou mais vezes na semana, ou que eu posso possibilitar que um grupo de instituições culturais, de escolas ou outro grupo que esteja ligado a uma instituição que trabalhe diretamente com pessoas com deficiência possa ter um transporte para poder visitar o museu, eu também estou pensando em questões de acessibilidade. Muitos grupos, pessoas em cadeira de roda, que visitam o museu, eles só podem visitar o museu porque a gente tem van acessível que permite que eles possam fazer essa visitação. Os aspectos intelectuais, né? Como que eu vou comunicar esse acervo? Será que a comunicação que esse acervo está sendo colocada ali, ela está acessível a todos? Né? Muitas vezes a construção curatorial, a fala, os textos que aparecem nessa exposição, elas simplesmente não param para pensar de forma direta como que é o acesso de compreensão desse espaço para esses grupos. Os aspectos sensoriais, que é uma coisa que a gente busca muito dentro do trabalho ligado às pessoas com deficiência, visual principalmente. Eu comecei a trabalhar com a Amanda em 92, tenho uma experiência muito grande ao lado dela de como pensar esse acervo, né, acessível desses espaços culturais. E a gente, sempre quando a gente ia conversar, era uma coisa que era muito interessante, a gente pensar assim, vamos começar pensando a partir das pessoas com deficiência visual. Afinal de contas, a gente está trabalhando com uma produção artística visual e a gente tinha que pensar nelas primeiro para poder pensar como que a gente ia poder permitir que ela pudesse ter acesso a essas obras. Então, essas questões e os aspectos sensoriais, eles são muito importantes na discussão dessa possibilidade de apreciação. A gente tem, acima de tudo, um dos aspectos que eu acho que também são muito fundamentais, que são os aspectos atitudinais. Porque quando você abre a porta de um espaço cultural ou qualquer outra instituição cultural, seja um museu ou não, para a visitação do público, a gente tem que pensar que esse público precisa ser bem acolhido. Eu posso ter um acervo magnífico, eu posso ter uma acessibilidade fantástica e, às vezes, acontece algo errado lá na entrada, na recepção do museu. E isso acaba com a visita. Quando eu cheguei aqui no Instituto Moreira Salles hoje, eu fiquei muito emocionada. Eu fiz minha pesquisa na área de educadores surdos em museus. Tive a possibilidade de conhecer o educador lá que fala em Libras, num evento, o Júnior, do Instituto Moreira Salles de São Paulo. E quando eu vi essa representação de você ser quer dizer, o surdo chega aqui, ele já tem um vídeo que fala a programação do espaço cultural. O quanto que isso é significativo para ele, de poder saber que é o momento que ele chega, ele já tem uma recepção direta para ele, que é uma das dificuldades maiores que os espaços culturais têm, de como atender o público surdo dentro desses espaços. Parece uma coisa simples, mas é uma coisa muito importante. E essa questão dos aspectos culturais, né, que de você se sentir representado dentro desse espaço também.
A gente faz um trabalho na Pinacoteca, que a gente tem uma semana da luta antimanicomial em São Paulo. A gente tem, no mês de maio, um evento que a gente realiza de palestras sobre as questões dessas questões da luta antimanicomial e da presença das pessoas com transtornos psíquicos dentro do museu, né? Sofrimento psíquico. E uma das falas que aconteceu nessa conversa que a gente teve foi de um rapaz, de um senhor, que ele sempre visita o museu, e ele chegou e perguntou assim, nessa conversa que a gente teve: posso perguntar por que a gente não tem figuras de negros dentro da exposição de longa duração da Pinacoteca? Porque ele era uma pessoa negra e ele queria saber, porque primeiro ele estava começando a compreender esse universo da arte. O questionamento dele até veio em função. Mas não tinham artistas negros? Só por isso que só está sendo representada a arte europeia, a figura de uma pessoa europeia. Aí a gente começou a conversar um pouco sobre isso e entender um pouquinho quanto que é importante a figura do indígena, a figura do negro e todos os outros grupos, né, que são, de certa forma, marginalizados dentro desse espaço também. Pode passar. E esse quadro... Deixa eu colocar o quadro todo, já que aí a gente... Eu coloquei esses efeitos, depois eu vejo que eles mais atrapalham do que ajudam, né? Esse quadro foi um quadro que a Amanda construiu e que eu uso muito, que eu tive um tempo de trabalho muito grande com ela na Pinacoteca, que aí ele vai pontuando muito bem essas questões de acessibilidade atitudinal, física, comunicacional. E ele pontua, acima de tudo, a importância de você pensar a equipe também, né? Por exemplo, a Pinacoteca hoje ela tem uma equipe que tem 2 eixos de visitação, que daqui a pouco eu vou apresentar de projetos educativos. E a gente tem uma preocupação muito grande com o programa de consciência funcional que existe dentro do museu, de atender a esses públicos e formar essas pessoas, para que o funcionário do museu ele precisa estar, de certa forma, muito antenado em como lidar com uma pessoa com deficiência, como atender um idoso, como atender um morador de rua que visita esse espaço cultural também. Enquanto que é importante, na recepção, a pessoa que está trabalhando lá na segurança ter esse cuidado em relação a esse grupo. E outras questões também no diálogo que a gente tem interno com as outras equipes, né? Por exemplo, a gente tem uma conversa com a questão com o pessoal do restauro, as exposições temporárias, com fala com curadores, para que a gente possa ampliar cada vez mais essa questão de acesso. Não é uma responsabilidade, que é uma coisa que é muito importante a gente pensar, dos educativos somente, né? É uma responsabilidade institucional. Acho que essa é uma questão que a gente tem que bater o pé mesmo. Você trouxe na sua fala isso bastante. Ela também, porque enquanto a gente não conseguir se ver como instituição preocupada com a questão de acessibilidade, vai ser muito difícil da gente manter os programas educativos que trabalhem com essas questões dentro desses espaços culturais. Pode passar. E aí eu trago uma fala do Marcelo, num livro que é um catálogo chamado Pela Arte Inclui, que eu gosto muito. Ela tá ficando velhinha, mas eu acho que ela é muito importante. Que em São Paulo, no Brasil, a gente tem 46 milhões de brasileiros que têm alguma deficiência. Isso foi o censo de 2010, gente. De 2010 para cá, isso deve ter aumentado e muito. E que dentro da cidade de São Paulo, a gente tem 9 milhões de pessoas. Isso também é a estatística de 2010. Então, como que uma cidade que tem 9 milhões de pessoas, um país que tem cerca de 50 milhões de pessoas com deficiência, não pode pensar questões de acessibilidade em termos na área de educação, de cultura, na área da saúde também, né? Isso é muito importante, é uma reflexão que a gente tem que parar para pensar nisso. Pode passar. Aí, dessa forma, os programas educativos inclusivos da Pinacoteca, ele vem, né, dentro desse pensamento desde 2002, preocupado em pensar como que a gente vai abarcar todas essas questões de uma cidade como São Paulo, do atendimento desses públicos. Então, a gente tem 2 eixos bem definidos, que é o do atendimento de público escolar, que tem o programa de formações, dispositivos de visita autônoma, que a gente chama, que são jogos e possibilidades de visitação autônoma do público geral, e um programa voltado para atendimento de famílias. Aí ele é voltado mais para a questão de público geral, né? E dentro dos programas educativos inclusivos, a gente tem o PEP, que é o que eu vou falar mais especificamente, que é o Programa de Atendimento de Pessoas com Deficiência, o Programa de Inclusão Sociocultural, que vai trabalhar com grupos em situação de vulnerabilidade social, o programa Meu Museu, que vai atender os grupos de pessoas com mais de 60 anos, né, que cada hora muda um pouquinho essa nomenclatura, acho que agora o correto é mais 60, não sei se já mudou mais alguma coisa.
E o programa de consciência funcional, que eu acho super importante, porque com esse programa de consciência funcional, a gente cria esse eixo de criar essa cultura interna de que todas essas questões precisam ser trabalhadas dentro do museu. Pode passar. Então, o PEP ele vem atender pessoas com deficiência e grupos inclusivos. Ele foi implantado em 2003. Na época, a Amanda era a coordenadora do programa. E a gente foi desenvolvendo a cada ano mais ações para que esse programa pudesse crescer à medida do possível e atender essa comunidade, né? Pode passar. Então, a gente tem visitas educativas mediadas, com uso de materiais multissensoriais. A gente tem réplica das obras, maquete estáteis, que permite o acesso da pessoa com deficiência a esse espaço. Tanto na Pinacoteca Luz, como na Estação Pinacoteca, a gente tem essas maquetes que foram feitas pela nossa querida amiga Deise Tarricone. E a gente também tem reproduções de obra de arte que permite que essas pessoas com deficiência visual possam ter acesso a essas obras. Esse material multissensorial, ele é muito rico porque ele não é utilizado somente com pessoas com deficiência visual. Ele acaba abarcando todos os grupos que a gente atende, principalmente crianças autistas e com deficiência intelectual, que essa relação sensorial, de percepção tátil, ela é muito rica nesse sentido. Pode passar. A gente tem as visitas educativas em Libras, e a contação de história em Libras, que são mediadas por uma educadora surda. Foi uma importância que a gente teve muito grande de poder contratar um educador surdo que pudesse mediar essa ação. Eu lembro que, na época, eu fazia esses atendimentos, e eu sempre falava para a Amanda, eu me sinto muito incomodada de falar língua de sinais, sendo que a gente, de repente, podia pensar a possibilidade de contratar um educador surdo. Não é a realidade de todos os espaços culturais, eu acho que nem tem que ser. Porque a gente tem que pensar que não é um caminho que se constrói. O importante é que a pessoa surda ela possa chegar nesse espaço e ser acolhida, seja por um educador surdo, seja por um videoguia, seja por um intérprete que acompanha, mas a gente começar a desenvolver um pouquinho mais essa cultura de atendimento. A gente tem um curso de formação que está na 16ª edição. É muito interessante que muitas pessoas aqui do Rio vão para São Paulo para fazer esse curso. A gente já teve, acho que, 3 pessoas aqui do Rio de Janeiro que fazem essa ponte aérea para ir uma vez por semana para... A Mariana. A Mariana é uma fofa. Ela está fazendo o curso, e é um esforço, gente, que não é fácil ir e voltar uma vez por semana para fazer o curso. Ele está na 16ª edição, ele atende pessoas... a ideia é formar profissionais da área de arte, saúde, educação, ou pessoas que têm interesse na área de formação com inclusão. E, além dos 15 encontros que a gente faz, agora a gente implantou uma ação nesse curso, que é muito interessante, que depois de 6 meses do curso, a gente faz um encontro processual, para saber se as pessoas conseguirem implantar ou não os projetos que foram desenvolvidos como trabalho final do curso. Aqueles que conseguiram implantar apresentam esses projetos, e aqueles que não conseguiram vão explicar para a gente quais são as dificuldades que eles encontraram para poder fazer essa formação. Pode passar. E a gente fez um experimento, que foi o curso Ação Educativa em Artes, na Educação Bilíngue para Surdos, porque a gente notou que os professores que atuavam nas escolas bilíngues para surdos, eles não conseguiam ter um acesso muito grande no outro curso que a gente fazia. A gente começou a fazer uma enquete para descobrir por quê. Eles não conseguiam a liberação da rede pública municipal de ir no horário do curso. Então, eu entrei em contato com as coordenadoras dessas escolas, perguntando qual seria o melhor dia para desenvolver esse curso para esses professores poderem ir. Quanto tempo esse curso deveria ser de tempo de vida dele? Tipo, você acha que 3 meses? Com outra de 3 meses, praticamente. Ela falou assim, não, eles conseguem estar aí no mínimo em 7 encontros. Porque a gente não consegue tirar eles da fora. E a gente foi fez um formato piloto do curso de acordo com a necessidade desses professores, que a gente queria que eles estivessem lá para primeiro a gente fazer essa primeira conversa e pensar futuramente como que a gente pode desenvolver. Na avaliação final, a gente chegou à conclusão que talvez ele tenha que acontecer de sábado, para que a gente possa atingir um número maior de profissionais. E foi interessante que, quando a gente fez esse piloto, né, para fazer esse curso, a gente teve o surdo como protagonista. A Sabrina, que é a educadora surda, que atua. A Marilis, que é a professora do Colégio Rio Branco, ela não é surda, mas tem um conhecimento muito grande em Libras, por ser professora do Colégio Rio Branco para surdos e também ter atuado no Museu de Arte Moderna de São Paulo como educadora, que trabalha com poesia em Libras. O Frank, que foi um ex-aluno do curso nosso, e que eles estavam pensando em desenvolver um app
uma visita mediada em museu por meio de um videoguia, mas que ela fosse mais poética, não fosse tão investigativa como a gente tem hoje no videoguia da Pinacoteca. E o Eduardo Ruas, que é o intérprete de Libras, que a gente achou importante mostrar, dentro do curso, a importância que tem do intérprete de Libras na atuação dele em sala de aula. E a importância que tem desse intérprete de Libras na atuação dele dentro do espaço com o museu, que não é uma construção tão simples que se faz. Precisa um casamento muito perfeito entre essas duas. O intérprete está ali e não é fácil de interpretar, não. Porque ele não está simplesmente só traduzindo a minha fala. Ele está construindo um discurso também em cima disso que a gente está pensando. Pode passar. A gente também tem o atendimento com grupos com transtornos mentais, né, que a gente hoje chama muito de sofrimento psíquico. 40% dos grupos que a gente atende hoje na Pinacoteca, eles vêm da área do CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial, tanto do CAPS adulto quanto do CAPS infantil, porque o CAPS AD ele é atendido pelo outro programa de inclusão sociocultural. Pode passar. E, dentro dessa demanda, né, de atendimento que a gente tem ao longo de todos esses anos, a gente fez uma experiência que chama uma ação educativa extramuros, porque a gente acha que dentro do espaço do museu, a gente, de certa forma, já estava extrapolando, depois de uma vivência de 16 anos dentro do museu, as ações internas tinham que ir além um pouco dos muros da Pinacoteca. Então, a gente fez a primeira experiência em 2014, no Nosso Lar, que é uma instituição que já tinha sido parceira nossa no Museu de Arte Contemporânea da USP. E a gente atendeu grupos com deficiência intelectual. São 2 anos de parceria. Essa ação educativa extramuros, ela envolve oficinas na instituição de origem e vindas ao museu. Depois a gente fez uma experiência de 2016 a 2018 na CD de São Paulo, que foi uma experiência muito rica, que me ensinou muito, que eu tive que me deparar tipo assim, com a situação de atender uma pessoa que ela tinha né, a esclerose lateral amiotrófica. E eu fiquei... Cada vez mais que a gente trabalha com os grupos, mais você vai aprendendo. É um aprendizado diário, né? E agora a gente está com o CAPS Butantan. Ah, tá, desculpa, que eu estou achando que eu estou aqui em São Paulo. É uma associação que atende pessoas que têm deficiência física, neuromotora. Ou a pessoa, tipo, sofreu um acidente, que é um caso muito grande que a gente vê dentro da CD, e está começando esse processo de reabilitação, ou pessoas que tiveram AVC. A gente trabalhava com o setor de psicologia adulto. E esse setor de psicologia adulto, ele atendia principalmente pessoas que tinham tido AVC ou que tinham sofrido algum acidente e estava nesse atendimento. E o CAPS Adulto Butantan, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que a gente está atendendo adultos que frequentam esse CAPS, a gente está ainda no primeiro ano de implantação com eles. Pode passar. Em 2003, a gente criou a Galeria Tati de Esculturas Brasileiras. Essa galeria veio uma demanda de atendimento, né, dos grupos com pessoas com deficiência que visitavam o museu. Eles queriam ter visitação autônoma, eles não queriam mais ser tutelados para visitar o museu. A gente pensou a galeria. Agora, a gente está no novo passo, que passaram-se 10 anos de Galeria Tati. Esse ano está completando 10 anos. A gente tem que reestruturar, repensar quais são as obras. Então, a gente está numa conversa com o pessoal do restauro, e pensando que o museu vai ter uma reestruturação de todo o acervo, né, da exposição de longa duração, e a gente vai também pensar a Galeria Tátil. Pode passar. A Galeria Tátil, ela tem um audioguia de visitação autônoma. Então, a pessoa, quando chega na recepção do museu, ela solicita esse audioguia para visitação. É uma visita mediada, não é uma visita que ela, apesar de ser por meio de um aparelho de tecnologia assistiva, ela tem todo um processo de mediação que foi pensado para que haja um diálogo entre a construção da fala que a gente está apresentando pelo audioguia, né, e a pessoa que está fazendo essa visitação. E a gente tem um videoguia também de visitação para os surdos. A Sabrina trabalha somente 2 vezes por semana no museu, pela demanda de atendimento. E, quando ela não está lá, esse videoguia é emprestado. Tem uma história desse videoguia que eu acho que é importante falar. Os videoguias são maravilhosos, mas com o tempo eles acabam dando defeito. Então, a gente criou agora, ele já veio para... A sede dele é aqui no Rio, né? Então, ele vem para o Rio de Janeiro, é consertado, volta para São Paulo. A gente desistiu agora, nesse momento, porque colocou todos os videoguias no YouTube.
Porque a gente tem uma página no YouTube. Agora a gente está pedindo para as pessoas baixarem, fez um teste, delas baixarem os vídeos quando elas vão visitar o museu, que é a nova fase que a gente está pensando, que é uma forma viável. Só que aí o museu tem que ter uma internet de qualidade, para que isso possa acontecer, ou a pessoa ter tecnologia 3 ou 4D, né? Pode passar. A gente tem acessibilidade também, passou a ter acessibilidade nas exposições temporárias. As exposições de temporárias do museu tem um núcleo que a gente tem uma parte que a gente, como se fosse uma arte de diálogo, que a gente tem a questão da acessibilidade, só que aí é o seguinte, a gente convida as pessoas que não têm deficiência também visual a poder participar dessa experiência tátil. Tá? Então, aqui a gente tem uma pessoa que é deficiente visual e outra que não, uma pessoa com deficiência visual aqui desse lado e outra que não tem deficiência visual usufruindo da mesma obra. Pode passar. E aí, essa obra da Wanda Pimentel, ela tem um jogo tátil que interage também. Depois ele pode reconstruir a partir da imagem que ele tocou tatilmente e reconstruir a partir desse jogo. É meu marido, tá, gente? Desculpa. É que eu não tinha conseguido fotografar isso, eu fotografei ele, é uma homenagem para ele. Pode passar. A gente tem as publicações, já está acabando já, publicações em dupla leitura e tinta e braille, que a gente entrega essas publicações, né? Os catálogos, eles são entregues às pessoas com deficiência visual que visitam o museu, e elas podem levar para casa. No primeiro momento, esse catálogo só era em tinta e braille, depois a gente fez uma avaliação, né, Amanda? E a gente descobriu que tinha uma coisa muito importante, tinha muita gente que não sabia ler braille. E aí ela tinha que sempre estar dependendo de alguém para poder fazer a leitura do texto para ela. Então, a gente passou a introduzir um CD de áudio com o conteúdo que tem gravado no catálogo. Pode passar. E a exposição Sentir para Ver, que foi uma experiência que a gente teve em 2012, que trabalhava com questões de gêneros de pintura. E essa exposição agora é a exposição que a empresa da Amanda, que implantou na Pinacoteca na época, e agora ela virou uma exposição itinerante que vai apresentando essas reproduções em relevo, né, das obras e outras questões de acessibilidade que são envolvidas também. Depois, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, a gente pode conversar. E em 2015, a gente teve um desafio muito grande, que eu queria muito. Eu chamei o João Cuxa, que é do Senac de São Paulo, e a gente pediu para o João se a gente podia pensar um curso de fotografia para pessoas com deficiência visual. E foi uma experiência muito rica. Foi um curso que a gente fez em curto tempo, mas que teve um resultado fantástico de produção fotográfica dessas pessoas com deficiência, no processo até curatorial, que elas selecionaram quais são as imagens que elas queriam. E a gente, desses fotógrafos que participaram, tem uma questão que é muito legal, que tem um João Maia. Ele se interessou tanto por esse processo, ele já fazia fotografia para pessoas com deficiência visual, que ele cobriu a Paralimpíadas aqui em São Paulo, e hoje ele faz exposições fora do país com deficiência, voltada para questões de deficiência visual também, cobrindo essas, sendo fotógrafo cego da Praia Acessível, quando a gente vai em Praia Acessível, tudo, ele também faz esses registros. Pode passar. E aí a gente tem o exemplo de algumas fotos que foram feitas por eles. Então, embaixo a gente tem a foto na parede, embaixo a gente tinha um relevo, e uma audiodescrição de cada uma das imagens, e também um aplicativo, o QR Code que você acessava com o dispositivo para poder ter o depoimento dos fotógrafos. É isso. Acho que eu consegui ser rápido.